Será que é possível aprender com o ouvido? Os podcasts estão aí com a força total e já podemos falar que a gente está vivendo a era de ouro dos podcasts. Eu adoro podcasts. Para se ter uma ideia dessa força, segundo a Associação Brasileira de Podcasters, há mais de 2.000 programas ativos de podcast no país atualmente. E cada vez mais a gente vê podcasts que são produzidos especialmente para os professores e para a educação. Como o Folha na Sala, que está no ar desde setembro. Além de apresentador desse programa, do podcast Folha na Sala, o Fábio Takahashi é editor do Grupo de Jornalismo de Dados da Folha de São Paulo, fundador da GEDUCA, que é a Associação de Jornalistas de Educação, e cobre educação há 16 anos. Vem contar sobre esse podcast, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A Daniela falou que era uma responsabilidade falar depois da Débora e ficou dramático agora, porque eu estou falando depois da Daniela também. Vamos tentar. Estou muito feliz de estar aqui para contar um novo projeto que a gente está fazendo na Folha, que é o Folha na Sala. É uma iniciativa bem diferente para o jornal. A gente já tem quase 100 anos, a Folha, mas ouso dizer que a gente nunca fez uma coisa tão específica para uma categoria profissional. Que bom que são os professores, né? Então, esse projeto começou há mais ou menos um mês, né? Está rodando, tá no ar mais ou menos há um mês. É um podcast e uma newsletter, feitas para professores especificamente, os dois. Eu acho interessante que o podcast agora está sendo dito como uma inovação, né? Mas nada mais é do que um programa de rádio mais moderninho, né? Quem ia imaginar que daqui a 10 anos atrás o rádio ia parecer como algo inovador? A gente está acreditando que sim, é uma plataforma interessante, é um meio novo de se comunicar e a gente está entrando com tudo nele. E a newsletter, a gente ressuscita o e-mail, né? A gente estava esquecendo dele um pouco e agora a gente faz um resumo de notícias que a gente acha e de textos que a gente acha interessante para os professores, coloca no velho e-mail, que já está ficando velho, né? E distribui semanalmente para os assinantes. Queria contar um pouquinho como é que a gente chegou nesse projeto, né? Acho que são duas coisas que correram paralelas e depois se encontraram. Teve uma questão, acho que foi uma bela sacada da Folha, em parceria com o Google. A Folha ainda está oferecendo assinatura grátis para todos os professores da rede pública do país por um ano. Assinatura grátis. É uma parceria com o Google. Então, de repente, a gente tinha na nossa base de assinantes milhares e milhares de novos professores. Professores, tradicionalmente, já é um público muito importante nas assinaturas dos jornais. Só que, nesse caso, chega acho que mais ou menos uns 20 mil professores a mais na base da Folha. Então, a gente tinha mais um monte de professor ali, circulando na Folha, mas consumindo os materiais normais da Folha, né? As coisas de WhatsApp contra o Bolsonaro e tal. Isso, então, a gente tinha uma base nova de professores. Por outro lado, aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu estou na Folha desde 2003 e desde 2003 que eu cubro educação. Vou dizer que, como repórter, é muito sedutor ali você estar entrevistando o ministro da Educação, o governador, o secretário de Educação, um professor de Harvard. Isso é muito sedutor no começo. E eu acho que não só mas acho que é uma autocrítica que a gente está até fazendo na GEDUCA também, que é a Associação de Jornalistas de Educação, a gente fica muito na alta esfera, né? Lança um projeto, a gente gasta páginas e páginas de jornal, ou de horas de TV, horas de rádio, falando da ideia do secretário ou do ministro, e a gente vai falando pouco de que está acontecendo na escola. Todo dia tem milhões e milhões de alunos nas salas de aula, tem milhares e milhares de professores acordando cedo, indo dormir tarde, e a gente fica lá falando com o ministro, ele fala que vai mudar tudo, não muda nada, daí vem outro, fala que vai mudar tudo, não muda nada. Então, isso aos poucos, e assim, eu fui ouvindo muito isso ao longo desses 16 anos. Vocês têm que ouvir mais os professores, têm que ouvir mais os alunos, tal. No começo, não, estou falando com o ministro aqui, muito mais legal. Com o tempo, eu fui vendo que sim, você entrevista o ministro ou o secretário, ele fala que vai mudar tudo e muda pouco. Aí o outro vem e fala que vai mudar tudo, muda pouco. Aquilo começou a me incomodar demais.
Então, e aí outras coisas aconteceram, eu fiquei um ano fora fazendo um trabalho mais ou menos acadêmico, deu um tempo para refletir também sobre o que eu estava fazendo. Quando eu voltei fazendo mais ou menos a mesma coisa que eu fazia, falando com o ministro, falando com o secretário e tal. Só que agora a gente convergiu, porque tem esse monte de professor novo na Folha, né, como assinante da Folha, e eu estava com esse incômodo de tentar fazer uma coisa que a gente não vinha fazendo para a educação. Eu acho que continua tendo seu valor. A gente tem que falar que o ministro está fazendo alguma coisa, que o secretário está fazendo alguma coisa. De fato, acho que não é que não muda tudo, às vezes muda alguma coisa, muda um pouco menos, muda um pouco mais. A gente vai continuar fazendo isso, vai ter as nossas matérias críticas, porque o jornalismo é assim, e a Folha ainda acho que é mais assim ainda. Há 3 anos a gente era golpista, a esquerda achava a gente golpista, e agora a direita acha que a gente é esquerda. Então, o jornalismo é assim, a Folha ainda é mais assim. E a gente vai continuar fazendo isso. Mas, eu acho que a gente achou um jeito de também falar o que a gente não estava falando, sem deixar de dizer o que a gente estava dizendo, também falar de uma outra forma, com outro conteúdo, que é o Folha na Sala. O nosso objetivo principal é trazer inspirações para os professores e para as escolas, vindo das próprias escolas. Então, todos os episódios do Folha na Sala, vocês vão ouvir pelo menos um, geralmente mais, casos de escolas, de professores e professoras, que a gente escolhe o tema e sempre vai ter uma escola mostrando o seu trabalho ali. O que ela fez para resolver aquele problema ou para discutir melhor aquele assunto. Então, sempre vai ter um professor falando. O que não é normal no material de um jornal grande como a Folha de São Paulo ou como qualquer outro, né? Então, acho que é um jeito que a gente encontrou de falar de uma forma diferente o que a gente não vinha falando. Vou passar um pouquinho, a gente vai passar uns 2 minutinhos só de um episódio, só para vocês saberem mais ou menos o que eu estou falando, depois eu comento um pouquinho mais sobre podcast. Meu nome é Lília Mello, eu sou professora de uma escola situada numa periferia da região metropolitana do estado do Pará. E o meu relato de experiência é sobre uma comunidade que encontrou na arte e na cultura uma maneira de resistir e combater uma onda de extermínio da juventude negra periférica. Essa fala da Lília foi feita para um vídeo em que ela se apresentava para os jurados do Prêmio Professores do Brasil, que era um dos principais prêmios de educação no país. Não sei se você percebeu, mas ali ela falava de extermínio de jovens. Isso não era uma figura de linguagem. A professora perdeu 2 dos seus estudantes assassinados em chacinas em Belém. A professora criou projetos para ajudar seus estudantes a enfrentar essa violência na periferia da cidade. São projetos que envolviam muita arte e muita cultura. Foi com esses projetos que ela venceu o prêmio do MEC, em que ela concorria com mais de 4.000 participantes. Nesse episódio do Folha na Sala, a gente vai apresentar professores que receberam algumas das principais premiações de educação no Brasil. A gente também vai contar o que muda numa escola quando o professor recebe esse reconhecimento. Eu sou Ricardo Ampudia. E eu sou Fábio Takahashi. A professora Lília já tinha uma certa experiência quando foi trabalhar na Escola Municipal Brigadeiro Fontinelli, no bairro Terra Firme. Para sua família, aquilo não era nada bom. A própria professora Lília conta por quê. O bairro da Terra Firme, ele é um bairro construído de costa para um rio chamado Rio Tucunduba. Por isso, estrategicamente, é um ponto de conflito muito grande entre policiais milicianos e o tráfico, porque é por esse rio que as drogas chegam por esse canal. Para a mídia tradicional, é um bairro de zona vermelha, em que a juventude negra periférica é limitada a meramente alvo do extermínio, mas é um bairro que tem um histórico de resistência e de atuação política por conta dos seus coletivos culturais muito grande. Ela chegou na escola em 2008. Vou resumir um pouquinho, para a gente... Depois quem quiser dar um play lá, tá? Eu vou resumir um pouco essa história. A professora Lília, que é de Belém,
ela teve 2 alunos assassinados, como eu falei no começo, e aí ela ficou incomodada com aquilo, ficou pensando como poderia minimizar, né, o que ela poderia fazer, qual o papel dela naquele problema todo, naquele bairro. Então, daí ela trouxe os coletivos culturais para dentro da escola, os alunos começaram a fazer documentários, usar muito vídeo, basicamente, mas outras formas de arte, para envolver os alunos e tirar deles um pouco daquele foco que estavam das chacinas, da violência e tal. Aquilo foi ganhando força ali e foi aumentando, foi tendo cada vez mais projetos sobre isso, e aí ela se inscreveu no prêmio do MEC e ela venceu no ano passado. Eu escolhi esse episódio especificamente porque é típica da história que a gente não conseguiria contar muito bem no jornal, no noticiário normal, né? Não dá é difícil competir isso com um tweet do Bolsonaro ou um vídeo com hiena, sei lá. Então, mas por isso que a gente está bem empolgado com esse projeto, que é uma forma de a gente conseguir trazer para o jornal ou para os ouvintes, né, ou para quem está ali no guarda-chuva da Folha, não são leitores agora nesse caso, são ouvintes, mas trazer histórias diferentes que geralmente ele não ouve não vê e não ouve, né? Meu tempo já está meio esgotando, então eu vou falar rapidinho sobre a newsletter. Ela é semanal e a ideia é trazer materiais que a Folha publicou ao longo na semana que possam ajudar o professor na sala de aula, ou que possa ter alguma coisa ali para ele refletir sobre a profissão dele, ou a profissão de vocês, na verdade, né? Ou assuntos que ele possa levar para a sala de aula. Então, sempre tem um textinho introdutório, está a minha carinha ali. A gente escolhe sempre um tema da semana, que a gente vai trazer mais coisas. Nesse caso, era o Prêmio Nobel, foi a semana passada. Então, a gente traz textos que são não só o factual, fulano venceu, mas o que você pode ver além do Nobel, né, daquele anúncio? Algum tema específico de algum dos vencedores pode ser levado para a sala de aula? É isso que a gente traz na newsletter. No cantinho ali superior, a gente tem o Palavra Aberta, nosso parceiro. Ele sempre vai ter um texto sobre educação midiática, semanalmente, um texto exclusivo feito para a newsletter. Para quem perdeu o podcast, a gente coloca ali também o link. O que levar para a sala também é uma sessão fixa. São outros assuntos que a gente acha que são interessantes para o professor levar para a sala de aula ou para discutir com os alunos. Nesse caso, nessa semana, eram os imigrantes no Brasil. E a Semana da Educação, a gente faz um resuminho ali rápido das principais notícias de educação mesmo, ali mais factual. Essa é a newsletter. Então, anotem nas suas agendas. O podcast sai todas as terças-feiras, de manhã, no site da Folha, ou em qualquer Spotify, qualquer outro aplicativo de podcast. A newsletter todas as quintas. Só para assinante, mas professor da rede pública pode assinar a Folha gratuitamente por meio dessa parceria com o Google. Então, está tudo em casa. Está aqui meus contatos. E isso aqui não é pro forma, não. Eu gostaria mesmo que vocês entrassem em contato com a gente, porque a gente está começando esse projeto, tem um mês só. É uma coisa nova para a gente é jornalista, falando para professor, é um desafio desgraçado, para falar a verdade. Um medo assim, de errar na linguagem, errar no foco, errar nos temas. Então, a gente precisa muito de ajuda dos professores para a gente ir melhorando isso e tomara que isso continue por muito tempo. Tem meu e-mail ali, tem o Twitter, estou no Facebook, LinkedIn, no Tinder não, nem no iFood, nem no Uber, mas dá para encontrar em várias plataformas aí e, por favor, mantenham contato com a gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Fábio. Depois vocês mandam um WhatsApp para ele, que é o assunto da próxima palestra. Mas eu esqueci de falar, gente, para quem está assistindo a gente, por favor, façam suas perguntas com a hashtag NovaDay. Façam as suas perguntas. Vamos circular conteúdo interessante pela internet. Então, nos nossos canais, no chat, no YouTube, no Facebook, podem fazer suas perguntas, que daqui a pouco tem conversa aqui.